Pra gravar. A gente está trabalhando nesse período a questão da termodinâmica de misturas, né? E a gente começou os trabalhos na semana passada e a gente hoje vai ter uma apresentação da Juliana, que é aluna de doutorado. Ela vai apresentar para a gente a técnica, uma técnica que é base, né, dentro do que a gente faz, que é a dinâmica molecular, e como que, de alguma forma, ela pode ser útil para a gente começar a fazer uma termodinâmica de misturas, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, considerando o que a gente começou no encontro passado como uma provocação a partir daquele primeiro capítulo lá do livro do Clausewitz, e com a técnica que a Juliana vai mostrar para a gente é capaz de dar um passo concreto, né, nessa construção de uma termodinâmica de misturas a partir das simulações computacionais, que é a nossa expertise. Então, Juliana, tá contigo agora, tá? E apresenta o que você tem para apresentar, fica à vontade aí, tá? A gente é Ok. ouvinte. Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente está vendo aqui a sua janela do PowerPoint por enquanto, não sei, PowerPoint, né? né? Ela ficou Isso, em tela agora cheia? ficou, agora ficou. Deixa eu ver nesse aviso aqui em cima, não, né? Oi? Desculpa. Tá, tá aparecendo alguma coisa do Zoom na tela? Não. Só Não, pra não, mim. nada, só para você. Ok. Bem, então eu vou dar início. Boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Defesa do IME. E esse seminário que eu vou abordar hoje é sobre dinâmica molecular de misturas. Como o professor falou, a gente utiliza bastante esse método, é o tema central assim da minha tese. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês o que eu aprendi nesse período que eu estou estudando eles, né? Esse método. Então, ao longo desse seminário, né, eu vou fazer uma introdução sobre o tema. A gente vai abordar alguns conceitos fundamentais da dinâmica molecular, né, seus princípios básicos, como que essa ferramenta funciona, as interações entre as partículas. Depois eu vou apresentar um exemplo de uma mistura, de uma modelagem de misturas, né? A gente vai realizar uma simulação de dinâmica molecular aqui. Vamos analisar os resultados extraídos, né? E depois eu vou tratar de outras aplicações para o uso desse método. Bem, as misturas, elas estão presentes em diversos aspectos da nossa vida, né? Desde os alimentos que a gente consome até os materiais que a gente utiliza nas nossas atividades diárias. Então, elas são importantes para diversos setores e, como o professor apresentou na semana passada, há uma certa dificuldade em obter dados experimentais de misturas na literatura, né? É mais comum para você obter com substâncias puras, isso devido a uma grande quantidade de combinações que você pode obter dessas substâncias, né, em diferentes concentrações e também diferentes condições termodinâmicas que você pode realizar esses testes. Então, há essa certa dificuldade, também você pode estar lidando com substâncias que são tóxicas, que são cancerígenas, que são inflamáveis, de difícil acesso. Às vezes os testes são difíceis de serem realizados, então a simulação computacional ela vai surgir como uma alternativa, né, a você conseguir estudar esses sistemas de uma forma, digamos, mais prática, né, mais fácil. Então, qual a importância das misturas químicas, né? Como eu falei, elas são importantes para diversos setores. Existem muitos processos industriais que envolvem a manipulação de misturas. Elas são importantes também em setores como ciências materiais, né? Em estudos de compósitos, é, elementos de liga, ligas metálicas, nanomateriais. Existem muitos campos para essa área. Misturas também são importantes para as ciências da vida, né, em processos biológicos, bioquímicos, farmacêuticos, medicinais, enfim, muitas possibilidades de uso delas.
também é importante estudar misturas para, digamos, você tenha interesse em reduzir os efeitos de impacto ao meio ambiente. Por exemplo, você pode estudar misturas de gases de efeito estufa ou como ocorre a decomposição de misturas de resíduos sólidos, por exemplo. Também é importante as misturas no setor de energia. Você pode estar estudando exploração de recursos naturais ou energias renováveis, enfim, muitas possibilidades. Então, de uma forma geral, estudar misturas é importante, pode contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos produtos e também você conseguir, né, ter uma base de dados dessas substâncias, o máximo de informação que você puder juntar. Isso vai contribuir com certeza para pesquisas científicas futuras, né? Então, um meio de estudar essas substâncias, né, utilizando a dinâmica molecular. A dinâmica molecular ela vai surgir como uma ferramenta poderosa que vai nos permitir analisar a complexidade dessas substâncias compostas. Então, ela vai nos permitir estudar, por exemplo, o movimento dessas moléculas, né, como elas interagem entre si, e nós vamos conseguir extrair, obter, né, entender o comportamento do conjunto delas. Bem, como a dinâmica molecular ela vai funcionar? Então, a lógica principal é a gente definir uma coleção de átomos, né? A cada um desses átomos nós vamos atribuir uma condição de movimento e essas moléculas elas vão começar a interagir entre si e com base nas interações delas e também nas equações da mecânica clássica newtoniana, né, que regem esse movimento, vai ser possível para a gente extrair informações desse sistema. O nosso foco principal é em obter a magnitude da força que está atuando sobre cada uma dessas partículas no nosso sistema. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai atribuir uma posição e uma velocidade a cada uma delas. E o nosso objetivo com isso é entender qual o deslocamento que essas partículas vão fazer, quais as posições que elas vão ocupar em cada instante de tempo. Ou seja, a gente quer a trajetória que elas vão executar no decorrer do tempo, né, dentro da nossa caixa de simulação. Bem, essa é a lógica central, né, da dinâmica molecular, mas a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, eu separei aqui 4 passos que vão resumir o ciclo de dinâmica molecular, né, o trabalho que o software faz em obter as condições iniciais e nos entregar os resultados. Então, nós temos aqui, começando pelo primeiro passo, a gente vai definir primeiramente as condições iniciais, né, a gente vai definir uma posição e uma velocidade no instante de tempo t igual a zero, para todas as partículas do nosso sistema, né, da partícula 1 até a partícula n. Definindo essas condições, né, e sabendo a posição de cada uma delas, nós conseguimos obter a distância dessas partículas. E com a distância, nós conseguimos calcular o segundo passo, que é o cálculo da energia. A energia de interação entre a partícula 1 e a partícula I e a partícula J é em função da distância entre elas. Com essa parcela, né, de energia de pares, de cada par de partículas no nosso sistema, nós vamos conseguir calcular a energia total do mesmo, que é dada pelo somatório da energia de interação entre J para todo I maior do que J. Essa condição aqui é dada para evitar que você some a mesma energia duas vezes, né, já que a energia de 1 para 2 é igual à energia de 2 para 1. Então, sabendo a energia de cada par de partículas, nós conseguimos realizar o terceiro passo, né, que é o nosso foco principal, o cálculo da força. Aqui nós vamos ter que a força que J exerce sobre a partícula I é dada pelo negativo do vetor gradiente da interação entre elas. Sabendo a força que cada partícula exerce sobre I, nós conseguimos calcular a força resultante na partícula I, que vai ser dada pelo somatório da força que J exerce em I para todo J diferente de I. Então, calculando essa energia, essa força resultante, né, nós conseguimos realizar o quarto e último passo do ciclo, que é a aplicação da segunda lei de Newton. Aqui nós temos o dado da força resultante, né, I, nós sabemos a massa dessa partícula, então nós conseguimos calcular a aceleração de cada uma delas. Mas
entendendo que essa aceleração ela ainda é a aceleração inicial, né? A gente está aqui no tempo t igual a zero, todos esses passos foram realizados nessa temperatura ou nesse tempo igual a zero. É, e o nosso foco é entender, como eu falei, como esse sistema ele evolui no decorrer do tempo, né? Então é aí que o nosso ciclo fecha. A gente vai utilizar essa aceleração inicial para calcular novos valores de posição e velocidade de cada uma dessas partículas, mas agora não mais no instante de tempo t igual a zero. A gente vai adotar um incremento de tempo, né, que a gente vai chamar de dt. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos realizar uma integração numérica aqui, que nós vamos utilizar essa aceleração inicial e vamos aplicar uma expansão de Taylor na velocidade, e aí onde é que a gente vai conseguir calcular essa velocidade agora no instante de tempo dt. E a gente vai aplicar a expansão de Taylor também para posição. Desculpa. Nós vamos conseguir obter um novo valor de posição e velocidade para cada uma dessas partículas no instante de tempo dt. Tendo então essa nova condição, a gente vai conseguir calcular uma nova energia no instante de tempo dt, uma nova força resultante, né, no instante de tempo dt, e uma nova aceleração também para cada uma delas. Realizando uma nova integração, mas agora no instante de tempo dt mais o incremento dt, então no instante de tempo 2dt, nós vamos conseguir calcular uma nova posição e uma nova velocidade para cada uma delas, e, consequentemente, calcular uma nova energia, uma força e uma aceleração nesse instante de tempo do GT. E assim por diante, né? Esse ciclo ele vai continuar até que a gente atinja o tempo que nós definimos para que essa simulação ocorresse. Um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui nesse ciclo é o cálculo da energia. Esse é, sem dúvida, um dos pontos mais importantes da nossa simulação. A gente vai ter que descrever essa energia de forma correta. Isso porque existem muitos modelos para descrever essa energia, né? Esses modelos eles possuem muitas variáveis envolvidas, então há uma certa dificuldade em você descrever ele corretamente para as condições em que você quer simular. Por isso a gente tem que ter muita atenção, já que a força depende desse valor, a aceleração também. E se você já definir essa energia de forma incorreta já na primeira, no primeiro ciclo da sua simulação, né? Esse sistema ele vai evoluir para um caminho que não é o esperado. Então, por isso que a gente tem que definir corretamente essa energia, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um campo de força. Esse campo de força ele vai ser representado pelas interações inter e intramoleculares das moléculas. Mas antes de falar um pouco sobre cada uma dessas interações, eu gostaria de mostrar para vocês que existem diferentes representações das moléculas no nosso campo de força. Eu trouxe aqui duas das mais utilizadas, né, que eu pude observar na literatura. A primeira é o átomo. Nessa representação, a molécula ela vai ser representada de forma bem fiel à estrutura molecular dela, com todos os seus átomos e ligações e ângulos presentes. E a outra forma de representação é a United Atom, ou átomos unidos. Aqui, nessa forma de representação, a gente vai ter um conjunto de partículas, ele vai poder ser resumido, né, simplificado a uma partícula somente. Então, temos aqui alguns exemplos que eu trouxe, só para vocês terem uma ideia de como essas moléculas podem ser representadas em cada uma dessas formas, né? Aqui a gente tem a molécula de dióxido de carbono, de metano, de etano e de propano. A gente pode ver que elas na representação ao átomo, né, elas são representadas de forma bem fiel à estrutura, né? O dióxido de carbono, por exemplo, a molécula triatômica, com suas ligações duplas, o metano, todos os seus átomos presentes, né? Já na representação átomos unidos, a gente pode ver como essas mesmas moléculas elas foram bastante simplificadas, né? O dióxido de carbono, que era uma molécula triatômica, passou a ser uma molécula monatômica, o metano também. O etano foi simplificado a uma molécula diatômica, o propano a uma molécula triatômica, enfim. É mais ou menos essa a lógica da representação átomos unidos. Essa representação é adotada quando se deseja ter uma simulação com tempo imputado, né, ela rodando mais rápido e com um custo computacional menor.
mas deve-se ter um pouco de cuidado quando você adota essa representação, porque ela vem agregada a uma redução significativa na precisão e na eficiência dos seus resultados, né? Então, é algo a se pensar. Se você vai ter que realizar simulações e observar se essa representação ela vai afetar significativamente os resultados das propriedades que são do seu interesse medir, né? Se elas afetaram, então talvez a representação ao átomo seja a melhor ou outra, né? Melhor para o seu caso. Caso não, então acredito que vale a pena você utilizar essa representação átomos unidos, porque ela vai permitir que você obtenha esses resultados de forma mais rápida e mais fácil, digamos assim, com menor custo computacional. Então, entendendo essas representações, a gente pode passar a entender mais ou menos como ocorre essa descrição da energia no campo de força, né? Nós vamos utilizar aqui a equação de campo de força clássica, que nada mais é do que a soma das parcelas de energias das características da nossa molécula, né? Das nossas partículas. Então, nós temos aqui as parcelas de energia das ligações, dos ângulos e da atuação, são chamadas de interações intramoleculares, enquanto as parcelas de energias de Coulomb e Van der Waals vão ser chamadas como interações intermoleculares. Então, o somatório de todas elas vai resultar em energia total no nosso sistema, energia essa que eu abordei lá no ciclo, né, o segundo passo. Por isso que eu disse que era tão importante a gente ter atenção nessa descrição da energia, porque tem muitos fatores envolvidos, né? São muitas informações. Então, falando primeiramente sobre as interações intramoleculares, elas vão ser representadas por essas equações aqui, para as ligações, para os ângulos e para os diedros. Você pode representá-las de duas formas, né? De forma harmônica ou rígida. Se você quiser representar na forma harmônica, suas ligações e seus ângulos, eles vão ser representados por osciladores harmônicos, e você vai ter que fornecer uma constante de força, né? Para ocasionar esse movimento. E já nos diedros, a gente vai ter que fornecer os parâmetros de rotação, né, para fazer a rotação torcional dos mesmos. Caso você queira descrever como rígido, então você só precisaria considerar essas constantes e esses parâmetros como sendo nulo. A diferença é que na forma harmônica, você está descrevendo o seu sistema considerando as vibrações, né, dentro da molécula. Então, ele está sendo descrito de uma forma mais precisa. Já na forma rígida, você está perdendo essas informações de vibrações. Só que aí vai depender de qual o seu objetivo com a simulação, né? Quais as propriedades que você quer medir. A outra coisa, você considerando as interações como harmônicas, isso vai aumentar o custo computacional dessas simulações também. Tem esse ponto negativo. Então, sobre as interações intermoleculares, nas nossas simulações, nós utilizamos o potencial de Lennard-Jones para curtas distâncias e o potencial de Coulomb para longas distâncias. Ambos os potenciais, eles são em função da distância entre as partículas, né? O potencial de Lennard-Jones, ele vai ser composto por um termo repulsivo, elevado à 12ª potência, e um termo atrativo, elevado à 6ª potência. A gente pode analisar como ele funciona, observando essa curva aqui no gráfico à esquerda. Para distâncias muito curtas, né, no eixo da distância, né, entre a partícula e J, a gente pode observar para R's pequenos, o potencial ele vai tender ao infinito. Isso porque ele vai evitar que essas partículas elas se tornem muito próximas ao ponto de se sobrepor, né? Dois átomos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, para evitar que isso ocorra, o potencial ele vai levar sua energia ao máximo, né? Para fazer sua energia de repulsão, nesse caso, para fazer com que elas se afastem. Já para R's maiores, né, o comportamento ocorre ao contrário. O potencial ele vai tender a zero. Isso porque quanto mais distante as partículas estão, menor é a energia de interação delas, né? No caso do potencial de Lennard-Jones. Por isso que ele é mais indicado para a descrição dessas energias, dessas interações em curtas distâncias, né? Para longas distâncias, o potencial de Coulomb é o mais indicado. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de discutir um pouco sobre esses parâmetros que são muito importantes para o potencial de Lennard-Jones, que é o parâmetro epsilon e o sigma. O sigma ele vai representar o ponto onde o nosso potencial,
o ponto de distância entre as partículas, onde o nosso potencial vai ser nulo, né? Esse ponto aqui. Cadê o mouse? Aqui. Nesse ponto, as partículas elas nem estão se aproximando e nem estão se afastando, né? Elas conseguem estabelecer uma distância estável entre elas. E esse ponto a gente vai chamar de sigma. Já o epsilon, ele vai representar a energia mínima de atração que essas partículas conseguem atingir antes de começarem a se repelir. Quando você observa partículas distantes, né, elas vão começando a se aproximar, elas estão se atraindo. Nesse ponto aqui, o termo atrativo, né, ele se sobressai ao termo repulsivo, a R's maiores. E aí chega um ponto em que, conforme a gente vai reduzindo R, o termo, o termo atrativo ele vai reduzir com uma velocidade muito maior do que o termo repulsivo. Aí, conforme a gente vai reduzindo esse R, vai chegar um ponto em que o termo repulsivo vai se sobressair ao atrativo. E é isso que a gente observa nessa energia mínima aqui. É o momento em que o potencial percebe, não, essas partículas já estão próximas o suficientes e vamos afastar elas. E aí ele ocorre essa virada em que ele começa a repelir, né, essas partículas umas das outras. Bem, agora falando sobre o potencial de Coulomb, ele, assim como o potencial de Lennard-Jones, ele também é em função da distância entre as partículas. Ele vai seguir a curva da eletrostática. E assim como o potencial de Coulomb também, ele pode ser repulsivo ou atrativo, né? Que vai depender. É o sinal das cargas que está sendo analisadas, né? Se elas tiverem sinais iguais, elas vão se repelir. Se elas tiverem sinais diferentes, elas vão se atrair. Bem, nas nossas simulações, a gente também utilizou as condições de contorno periódicas, o que essas condições afirmam, né? Por exemplo, se a gente tem a nossa caixa de simulação principal, a gente vai replicar cópias dessa caixa por todas as faces dela. E de forma que qualquer movimento que a gente fizer na nossa caixa principal, o mesmo movimento vai estar ocorrendo nas caixas que estão ao redor dela. Isso é muito importante porque no meio da simulação ocorre das partículas atingirem níveis altos de energia e elas acabam se perdendo, né? Elas acabam saindo das dimensões da caixa que a gente definiu. Por exemplo, se a gente tem uma determinada partícula aí, que está saindo por uma face, né? Essa mesma partícula vai estar saindo na caixa oposta e vai estar entrando pela face oposta da nossa caixa principal. Uma partícula idêntica a essa, né? Com a mesma velocidade, a mesma direção e o mesmo sentido, para evitar que elas se percam, né? E para manter dentro da nossa caixa principal um número de partículas constantes. Bem, um software que nós utilizamos nas nossas simulações é o LEMS. Ele é um software bastante popular para simulações de dinâmica molecular. Ele foi desenvolvido pelo Sandia. Existem outros softwares para realizar essas simulações, né? Como o Gromix, que é bastante popular também. Tem o Charme e o Ember, também muito populares. Mas a gente optou por utilizar o LEMS, porque ele é um software bastante versátil, né? Você consegue rodar diversos sistemas nele. E ele é um software de fácil acesso, né? Um software gratuito que ajuda bastante. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um sistema de uma caixa de simulação de uma substância pura. E aqui ao lado só a representação de como a nossa simulação ocorre em 3D, né? Nós podemos observar que essas moléculas elas estão em constante movimento, interagindo entre si. Elas estão passando energia, momento de umas para as outras e assim permitindo que o nosso sistema evolua. Bem, agora que a gente entender um pouco mais como funciona a dinâmica molecular, eu vou apresentar um exemplo para vocês de misturas que podem ser simuladas utilizando esse método. Mas antes, eu queria só deixar claro alguns passos que são necessários para realizar essas simulações. O primeiro passo é o cálculo do arquivo de topologia, né? São 3 passos básicos. O primeiro é esse, em que a gente vai fornecer os parâmetros e a geometria, os dados de geometria da nossa molécula. Esse arquivo de topologia a gente vai obter utilizando o programa Playmol. Ele é um programa desenvolvido pela FRJ.
Existem muitos programas para obter esses arquivos de topologia, mas a gente utilizou ele pela facilidade, né, de utilização. Esse arquivo de topologia, ele vai ser então chamado pelo nosso input de simulação. Aqui nesse input, a gente vai poder criar a nossa caixa de simulação, né, do nosso sistema e vamos fornecer também as condições em que essas simulações vão ocorrer. Como eu falei anteriormente, o software que a gente usa é o LAMP. Após a realização dessas simulações, nós vamos realizar mais uma etapa, que é de pós-processamento, né? A gente está calculando aqui as propriedades termodinâmicas desse sistema. Então, nós vamos aplicar essa técnica estatística de tratamento de dados, né? Que é conhecida como MBA. Mas à frente eu vou falar um pouco mais sobre ela. Antes eu quero só apresentar para vocês o exemplo de misturas que a gente vai estudar aqui hoje, né? Separei ele. É uma mistura de dióxido de carbono e de metano. Essa mistura é uma mistura simples, foi uma das primeiras misturas que a gente simulou corretamente, né? Eu decidi utilizar ela porque são substâncias bastante conhecidas, né? Bem relacionadas à exploração de recursos naturais. O metano é um dos principais componentes do gás natural. O dióxido de carbono já é um subproduto muito comum em diversos processos industriais e ele existe em grande abrangência aí na nossa atmosfera. Então, é uma mistura que a gente tem um artigo de referência, né, que facilita a comparação dos nossos resultados. Então, eu vou apresentar depois para vocês os resultados lado a lado das nossas simulações com o artigo de referência. Na nossa simulação, eu optei por utilizar o campo de força TRAP, né, para as duas moléculas. Esse é um campo de força bastante comum e existe um site do TRAP, eu deveria até ter colocado o endereço aqui do site, que eles disponibilizam campos de força em diferentes representações para muitas substâncias puras, né? Então, eles disponibilizam do CO2 na representação ao átomo, né? E rígido. Então, a gente vai fornecer para a nossa molécula de CO2 o epsilon e o sigma, né? Os parâmetros de Lennard-Jones, a massa, a carga para cada um desses átomos, e vamos fornecer os parâmetros de ligação e de ângulo também para essa molécula. Já na molécula de metano, o TRAP ele nos fornece ele e na representação átomos unidos, ou seja, ela vai ser simplificada a uma molécula monoatômica. Então, nós vamos fornecer somente o epsilon sigma e a massa, né, dessa molécula. Bem, depois de criado o arquivo de topologia, né, nós vamos partir para o input do LENS, onde nós vamos descrever as condições da nossa simulação de dinâmica molecular. Nesse input, nós vamos definir as unidades em que o nosso sistema em que a nossa simulação vai rodar, né? Os parâmetros que a gente vai fornecer. Os estilos de átomos, a gente vai fornecer algumas condições de simulação, como temperatura, pressão e os parâmetros de potencial de pares. Depois a gente vai, dentro do input, né, chamar o arquivo de topologia, né, e ler os dados do nosso sistema molecular. Aí depois a gente vai fornecer as velocidades iniciais de cada partícula, de acordo com uma distribuição gaussiana. Como a gente está lidando com moléculas representadas de formas diferentes, né? Um é o átomo e o outro é átomos unidos, a gente vai precisar criar grupos diferentes para esses átomos. E depois a gente vai aplicar as condições de contornos fixas diferentes para cada um deles, né? Incluindo as condições de rigidez e termostato. Depois a gente vai definir a frequência e o estilo de saída para os dados termodinâmicos. O LAMMPS ele nos permite dizer quais as propriedades que a gente quer que ele calcule, né? E entregue para a gente no final. Depois a gente vai fornecer o tempo, né, da nossa simulação, quantos passos a gente quer que essa simulação rode. Mais à frente eu vou apresentar o input do LAMMPS, né? E essas informações elas vão fazer um pouco mais de sentido. Falando sobre a parte do pós-processamento, como eu disse, a gente vai utilizar a técnica MBA. E o MBA ele é uma espécie de estimador, ele vai calcular novos valores para a propriedade que você tem interesse em medir, né? Em pontos dentro do intervalo que você tem interesse, só que em pontos em que não foram calculados utilizando a simulação de dinâmica molecular. Por exemplo, aqui nós temos uma determinada propriedade P, né?
e a gente deseja medir ela em um determinado intervalo dentro dessa determinada coordenada. Então, sem o MBA, o que a gente teria que fazer é realizar uma simulação para cada um dos pontos dessa coordenada, né? Cada um deles. Então, isso acabaria tomando muito tempo, tendo um custo computacional muito grande. Utilizando a técnica MBA, a gente vai ter uma redução bastante grande dessas simulações. Por exemplo, aqui nós escolhemos assim 5 pontos dentro desse intervalo, nós realizamos 5 simulações. Esse é um número pequeno, geralmente a gente realiza entre 15 e 20, até mais do que isso, mas são pontos que a gente escolhe que não são tão distantes uns dos outros, né? Aqui é só um exemplo, nesse gráfico a gente escolheu 5, então o que o MBA vai fazer é calcular novos valores para os pontos em que não foram calculados na simulação. Ele vai fazer uma espécie de varredura dessa propriedade, né, por todo o intervalo de interesse. Bem, essa é a equação que o MBA utiliza para realizar suas estimativas, sendo a propriedade, né, de interesse representada pela letra psi. Essas são as propriedades que a gente vai calcular aqui, as propriedades termodinâmicas, o coeficiente de expansão térmica, a compressibilidade isotérmica, a capacidade térmica isobárica, capacidade térmica isocórica, coeficiente de Joule-Thomson e a velocidade do som. Nós temos aqui ao lado as equações de estado, representadas por cada uma dessas propriedades. E a partir delas, nós vamos conseguir obter essas formulações baseadas em flutuações termodinâmicas. Utilizando essas formulações aqui, vai ser possível para a gente extrair os resultados do LENS, né? Extrair essa visão microscópica do nosso sistema e conseguir obter essas propriedades macroscópicas, que são do nosso interesse medir. Então, vamos realizar uma simulação aqui, só para vocês terem uma ideia como ocorre isso. Eu separei aqui nessa pasta da nossa mistura o input do Playmol e o input do LENS. Vamos abrir aqui esse input do LENS. Bem, aqui no input do Playmol, desculpa. Aqui no input do Playmol, a gente vai, como é um sistema de misturas, a gente vai precisar definir os parâmetros para cada um dos elementos da nossa mistura, né? Eu vou começar aqui pelo dióxido de carbono, em que a gente vai definir a carga para cada um dos átomos. Nós temos a carga do carbono e a carga do oxigênio, descritos conforme o campo de força que a gente obteve, utilizou. Eu vou definir aqui uma constante de Boltzmann só para converter a unidade do parâmetro de Lennard-Jones. Aqui nós vamos definir o tipo de átomo, né? Carbono e o oxigênio, e vamos atribuir a cada um deles os parâmetros epsilon e sigma. Depois nós vamos definir a massa molar de cada um desses átomos, né? No nosso caso aqui, só o carbono e o oxigênio. Vamos definir o tipo de ligação. Só tem um tipo de ligação nessa molécula, que é carbono com oxigênio. Vamos definir o tamanho dela. Vamos definir o tipo de ângulo, né? O ângulo aqui é oxigênio, carbono, oxigênio e o grau desse ângulo. Como a gente está simulando molécula rígida, né? A gente só fornece esses parâmetros. Se você quisesse simular ela harmônica, você ia fornecer aqui entre os átomos e a distância, né? E o grau, a constante de força, né? Nessa unidade. Como a gente está simulando rígido, a gente só não fornece esse valor. Depois nós vamos definir uma nomenclatura, né, para cada um dos átomos. Aqui nós definimos um O1, né, que é um átomo do tipo oxigênio com a carga do oxigênio. Um outro O2 do tipo oxigênio com a carga do oxigênio. Um átomo C do tipo carbono com a carga do carbono. Depois nós vamos definir quem é que está ligado com quem aqui no nosso sistema, né? Nós temos um carbono, essa linha de comando está dizendo que temos um carbono ligado ao oxigênio 1 e ao oxigênio 2. Como essa molécula é pequena, né, ela é triatômica só, no Playmol não é necessário a gente fornecer as coordenadas de cada uma dessas partículas na molécula. Caso você fosse simular uma molécula com mais de 3 átomos, aí seria necessário você fornecer
a coordenada x, y e z para cada um deles. Mas até 3 átomos o Playmol ele consegue calcular. Então não há necessidade. Bem, depois de fornecer os parâmetros da molécula de dióxido de carbono, a gente vai fazer a mesma coisa para o metano, só que de uma forma muito mais simples, porque a gente está representando ela aqui como uma molécula monoatômica. Então, a gente vai definir um tipo de átomo somente, que eu chamei aqui de CH4. Forneci os parâmetros sigma e epsilon para ele. Vamos colocar aqui a massa do CH4, né? Eu somei a massa de todos os átomos presentes nele. E vamos chamar esse átomo de C1, né? Do tipo CH4. Bem, agora a gente vai passar para a construção da nossa caixa de simulação. Aqui as dimensões da nossa caixa vão ser em função da densidade do nosso sistema. Esse comando pacmol, ele vai replicar cada uma dessas moléculas na quantidade que a gente quiser. Por exemplo, nessa linha de comando aqui, eu estou dizendo que a molécula do carbono do átomo C, que é o átomo C, é o átomo do dióxido de carbono, eu quero que ele replique essa molécula por 250 vezes. Então, ele vai criar 250 moléculas dessa dentro da nossa caixa, com uma distância de 3 angstroms de cada uma delas, uma precisão de 95%. Ele vai fazer a mesma coisa para a molécula de CH4, né, que eu chamo de C1, 250 vezes. Então, a gente está simulando aqui uma mistura de 50% para cada um desses elementos. Caso você quisesse simular uma concentração diferente, é só você variar essas quantidades dentro do arquivo de topologia. Bem, depois a gente vai executar o PECMOL e depois a gente vai pedir para ele escrever, né, esse output para o LEMS com esse nome. Vamos rodar esse códigozinho só para vocês verem como ele é feito. Aqui. Vou entrar na pasta onde eu salvei. Hum, Se você tiver o Playmol instalado, você só vai digitar Playmol e chamar o nome do input. Pronto, ele já rodou, que é um sistema de moléculas simples, né, em poucas quantidades. Então, aqui ele disse que o Playmol convergiu com um fator de escala de 1.0, ou seja, não foi necessário fazer nenhuma alteração para o seu sistema convergir. Ele fornece algumas informações aqui do nosso output, e depois ele dá esses warnings aqui, ele está só reclamando porque eu não forneci as coordenadas, mas como é uma molécula pequena, né, uma triatômica, uma monoatômica, não tem problema. Vamos ver o output, então. Bem, esse é o nosso arquivo de topologia, que vai ser chamado pelo lens, né? Então, aqui ele fornece algumas informações, ele vai dizer as dimensões da nossa caixa, as massas que a gente forneceu, os parâmetros de pares, né? O sigma e o epsilon de cada um, os parâmetros de ligação, os parâmetros de ângulo. E aqui ele vai começar a construção da nossa caixa, né? Ele vai criar os átomos as moléculas nas quantidades que a gente pediu. Ele vai fazer cada um por vez, então ele vai começar aqui pelo dióxido de carbono, porque eu coloquei primeiro lá no comando, né, do pacmol. Então, esse índice aqui, ele vai representar a quantidade de átomos presentes no nosso sistema. Aqui ele vai dizer a quem esse átomo pertence, né, a qual molécula ele pertence. Esses três aqui pertencem à molécula 1, esses três aqui à molécula 2, esses três aqui à molécula 3, assim até a molécula 250, que foi o número que eu defini. Depois ele vai dizer que tipo de átomo, né? Conforme a gente definiu aqui, isso aqui é um oxigênio, então ela é do tipo 2. Esse aqui é um carbono, ele vai ser do tipo 1. Depois ele vai colocar as cargas que a gente forneceu e ele vai criar aqui coordenadas x, y e z para cada um desses átomos. Ele vai fazer isso até a molécula 250. Aqui. Aí ele encerra o dióxido de carbono e a partir da 251 ele já vai começar com o do carbono, né? Então a gente vai ter do tipo 3 aqui com a carga nula, né? Porque é uma molécula monatômica, e as coordenadas x, y, z para cada um deles até a molécula 500. Aí ele vai definir os tipos de ligação
e depois ele vai definir os tipos de ângulo do nosso sistema. E é isso, é essa cara do arquivo de topologia. Como falei, você pode utilizar muitos programas para obter esse arquivo, programas relativamente simples e leves também, mas a maioria deles vai apresentar essa cara aqui. Então, esse arquivo é o que a gente vai chamar no nosso input do LAMMPS. Vou abrir ele aqui. A gente geralmente coloca ele numa terminação TXT, né? Então, a gente começa definindo o sistema de unidades da nossa simulação. A gente colocou aqui como real, ou seja, a gente vai colocar a temperatura em kelvins, a pressão em atm, a energia vai ser em kcal por mol. Enfim, lá no manual do LAMMPS você vai ter informações sobre cada um desses sistemas de unidades e a descrição completa, né, dos tipos de unidades para cada um deles. Aí depois a gente vai definir o estilo de átomo como sendo full, né? Ou seja, a gente está fornecendo todos os parâmetros necessários para os nossos átomos, a massa, cargas, os parâmetros de pares, enfim. Depois a gente vai criar as variáveis de temperatura, né? A gente vai definir a temperatura que a gente quer que essa simulação ocorra e de pressão, né? Eu coloquei as pressões aqui em megapascal, porque no artigo de referência que eu vou apresentar para vocês, o autor ele plotou os gráficos desses resultados em megapascal, variando de 20 até 100, mas como o sistema que eu escolhi é de ATM, então eu acabei só para explicar, criei essa variável aqui para fazer essa conversão. Mas essa simulação está rodando em ATM, tá? Então, aqui nós temos, depois criamos uma variável sigma, em que a gente vai escolher o sigma aconselhável, né? Escolher o sigma mais alto do seu sistema. O negócio que tá no meio. Aqui a gente tem o mais alto é o do metano. E esse sigma ele vai ser utilizado no cálculo do raio de corte, né? O raio de corte vai ser o raio de corte de limitação de atuação do nosso potencial de Lennard-Jones. É aconselhável você, mais padrão, né? Você utilizar 2,5 vezes o sigma, mas você pode aumentar esse valor, né? Mas tenha em mente que você vai estar aumentando também o custo computacional da sua simulação. Então, depois a gente vai definir os estilos de pares, né? Como eu falei, nas nossas simulações a gente utilizou o Lennard-Jones para curtas distâncias e o Coulomb para longas distâncias, sendo o Lennard-Jones limitado pelo raio de corte que a gente definiu anteriormente. Aqui a gente vai colocar uma modificação para esses pares, né? Só uma forma de distribuição desses parâmetros para um sistema de misturas de moléculas. Então, a gente vai definir aqui como arithmetic, que é o mais indicado para o campo de força que a gente utilizou, que é o TRAP. Depois a gente vai definir o estilo de ligação, o estilo de ângulo e o estilo de diedro das nossas moléculas, né? Como a gente não tem diedro, a gente pode colocar none, né, não existente, ou simplesmente não fornecer essa linha de comando, né, apagar ela. O LAMMPS ele já entenderia que não tem diedro nas suas moléculas. Já para as ligações e para os ângulos, a gente definiu eles como sendo rígidos, ou seja, a gente colocou zero aqui. Se você quisesse considerá-las harmônicas, você só colocaria harmonic aqui no lugar do zero. Mas como a gente está simulando elas rígidas, então ambas são zero para o caso do dióxido de carbono, né? Então, depois a gente vai definir o estilo de K-space. Esse K-space ele é utilizado quando você tem cargas presentes no seu sistema. No nosso caso, o dióxido de carbono ele tem cargas diferentes nos seus átomos. Então, a gente vai utilizar esse tipo aqui, ppm, pppm, Particle 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 Mesh. Ele é um estilo que funciona muito bem para sistemas pequenos, né, e moléculas simples. Depois a gente vai chamar o arquivo de topologia, o LAMMPS ele vai pegar os dados, extrair os dados desse arquivo, que a gente obteve com Playmol. Aí, no nosso input, ele vai definir as velocidades para todos os átomos, né, nas condições que a gente definiu de temperatura e de acordo com a distribuição gaussiana. Depois a gente vai definir um time step, qual é o passo em que a nossa simulação vai rodar. É padrão você utilizar 1.0, mas você pode reduzir também esse valor.
tendo em mente que isso vai aumentar o custo computacional, né, da sua simulação também. Então, como a gente está simulando moléculas de representações diferentes, né? Então, a gente vai criar aqui dois grupos para separar elas, né? Separar os nossos átomos. A gente vai criar um grupo aqui que eu chamei de CO2, só para identificar melhor. Então, a gente vai atribuir o átomo 1 e o átomo 2. Conforme a gente definiu aqui no arquivo de topologia, né? Um é o carbono e o dois é o oxigênio. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para o metano, né? Criar um outro grupo, que eu chamei de CH4, e atribuir o átomo 3 a ele. Isso porque a gente vai precisar definir as condições de simulação do nosso sistema de formas diferentes, né? Para o CO2, a gente vai considerar um ensemble do tipo rígido NPT. NPT é número de partículas, pressão e temperatura constante. E do tipo rígido, né? Nós temos ligações aqui rígidas e não vamos fornecer na temperatura que nós definimos e pressão que nós definimos no começo. Eu poderia colocar o metano para simular nessas mesmas condições? Não, porque o lentes ele vai dar erro, né? Já que você tem que considerar o CO2 como sendo rígido, e no metano não tem ligações. Então, se você colocar o metano nesse mesmo fix, vai dar problema, o lentes não vai aceitar. Então, a gente vai ter que criar um outro fix para o metano. Como não pode ter dois fix do mesmo ensemble acontecendo ao mesmo tempo, né? Dois NPTs, a gente vai criar ele no ensemble NVT. NVT, número de partículas, volume e temperatura constante. E aí a gente fornece as condições de temperatura. Bem, seria aconselhável aqui ter uma etapa de equilibração, né? A gente forneceria um run com um valor até maior do que esse, logo após as condições serem definidas, fixadas, mas para as minhas simulações eu não adotei. Isso porque essas simulações dessa mistura eram somente uns testes que a gente estava fazendo só para ver se os nossos resultados batiam com os resultados do artigo de referência, só para a gente saber se estava simulando isso de forma correta, né? Então eu quis rodar isso mais rápido, por isso que eu não coloquei uma etapa de equilibração aqui. Mas é aconselhável que você utilize uma etapa de equilibração. Essa etapa de equilibração ela vai permitir com que o seu sistema ele evolua até chegar a um ponto que ele vai se estabilizar e a partir daí você pode computar os seus dados com maior segurança. Até faria sentido ter essa linha de comando aqui, que é o reset time step. O que ele vai fazer é, se você rodar 2 milhões de equilibração aqui, então ele vai zerar o passo, né? De 2 milhões vai passar para zero para computar os dados para gravar, começar a gravar os dados do seu sistema, né? Conforme as propriedades que você define aqui nesse termo style. A gente definiu bastante propriedades, né? Por exemplo, pressão, volume, temperatura, energia potencial, energia cinética, enfim. A gente vai definir um termo em que essas propriedades vão ser gravadas, né, com a quantidade de passos, de intervalo de passos para elas serem gravadas. Aqui eu coloquei 1000, ou seja, vai gravar as propriedades, vai rodar mais 1000 passos, vai gravar as propriedades, vai rodar mais 1000 passos, vai gravar novamente, e assim por diante, até atingir o tempo total da nossa simulação, que eu defini como sendo 1 milhão de passos. Essa linha de comando aqui, o dump, né, só para criar um arquivozinho de representação gráfica, igual aquele que eu mostrei no slide, né, das moléculas se mexendo. Então, eu pedi aqui para o Lentes criar um para todos os átomos, né, as 500 moléculas. Com esse nome, ele vai ter essa saída. E 3D, né, para a gente ver as nossas moléculas em 3D. Esse outro é só para diferenciar os nossos elementos aqui, os nossos átomos por cores diferentes. Bem, esse é, resumidamente, o input do nosso lente de mistura. Vamos colocar para rodar. A gente está aqui na mesma pasta, né? Que o input está salvo. Então, se você já tem um lente instalado, você vai utilizar essa linha de comando. Dependendo da versão que você está utilizando, né? Essa minha, eu utilizo essa linha de comando. Qual o nome do CO2? Você chama o nome do seu arquivo de input e dá enter. Oh, pera. A gente vai rodar nessas condições, né?
porque as minhas simulações, quando eu botei 1 milhão de passos, elas demoraram entre 40 minutos e 1 hora e meia. A gente não vai ficar aqui, né, esperando. Então vamos reduzir isso aqui só para rodar um pouquinho mais rápido e vocês verem como funciona. Colocar para rodar de novo. Então, ele já começou a computar os dados direto, né, porque eu não tenho etapa de equilibração. Ah, a gente pode ver que tem alguns valores aqui nulos, né? Essas são as energias de ligação, de ângulo, de Edron, imprópria, que a gente definiu como sendo nulas, né? Porque são um sistema rígido. E já rodou, né? Demorou aqui 19 segundos. Esses são os dados que são do nosso interesse, né? Esses dados aqui, que a gente vai utilizar aplicando elas naquelas formulações, né? Das nossas propriedades termodinâmicas. Se você quiser um arquivo externo com esses dados, né? Você pode acessar o log.lamps. Ele vai conter aqui todas as informações dessa simulação, inclusive os resultados. Ou você pode pedir para um LAMPS criar um arquivo novo, né, com um novo nome. Isso é útil quando você precisa simular muitos sistemas numa mesma pasta. Muitas simulações, né, numa mesma pasta, assim, eles não vão ficar é, sobrescrevendo esse arquivo do log.lamps várias vezes. O que mais? É o arquivo .dump, né? Vamos ver como é que ficou o nosso sistema 3D. Tem um programazinho chamado VMD, que você pode visualizar essas simulações. Vou procurar o nosso arquivo aqui, .dump. Ele comporta vários tipos, né? A gente pode ver aqui do Ember, o Charme, o Gromax, do Gaussian também. O nosso é uma trajetória do LAMPS, então a gente vai definir aqui, colocar para rodar. Já rodou porque a nossa simulação foi muito pequena. Então, deixa eu aumentar aqui essa tela. Melhorar essa representação. Reduzir a velocidade. Colocar para rodar. Então, esse é o nosso sisteminha de misturas, né? Para quem nunca tinha visto alguma representação assim, coloquei só para vocês terem uma ideia que a gente pode ver como o nosso sistema está evoluindo no decorrer da simulação. É só 20 frames, né? 20 frames, que foi uma simulação muito pequena. Então, deixa eu dar um pause aqui. A gente pode ver as nossas moléculas de óxido de carbono, né? O carbono ligado aos dois oxigênios. E essas moléculas unitárias aqui são as moléculas monatômicas representadas no metano. Ele colocou o metano e o carbono com as mesmas cores, né? Eu acho que foi porque eu chamei aqui de C1. Ele pode ter entendido que era um outro carbono, mas isso é só aqui no BMD, na simulação, elas estão sendo representadas de formas diferentes. Então, esse é o nosso sisteminha, para vocês terem noção de como a gente pode ver. Esse programa é legal porque você pode ver caso tenha acontecido algum problema na simulação, o que que pode ter ocorrido, né? Você pode ver as moléculas se perdendo quando isso acontece, atingir níveis muito altos de energia e tal. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre a simulação dinâmica, né? Vamos ver agora os resultados, né? Analisar os resultados que a gente pode extrair dessas simulações. É, eu coloquei aqui lado a lado, tirar essa barra aqui, lado a lado os gráficos do nosso artigo de referência, né, do Cassiano Aimoli, ele publicou em 2014, e aqui à esquerda os nossos dados obtidos pela simulação, né. Eu tentei simular eles de forma semelhante ao da Aimoli para facilitar a visualização. É, tem algumas diferenças dessas simulações que eu gostaria de lembrar vocês. Primeira que eu deixei aqui já destacado, né? Eu coloquei a temperatura errada. Era para ser 323,15. Eu não me deparei isso na hora, só percebi depois que ela já tinha terminado. Mas
leve mudança, né? Mas de toda forma eu coloquei aqui só para vocês terem noção de que vai ter essa diferença entre as minhas simulações e a do artigo de referência. Tem outras diferenças também. Nas simulações do iMole, ele utilizou 5 milhões de passos para a equilibração dele, a etapa de equilibração, e utilizou mais 5 milhões de passos para a computação dos dados, né? Ou seja, a simulação dele rodou no total em 10 milhões de passos. E a minha rodou só em 1 milhão, né? Eu quis fazer isso o mais rápido possível, só para comparar mesmo os resultados e ver se a gente conseguia obter valores semelhantes aos dele. Nesses dados da massa específica, a gente não vai notar tanta diferença nas próximas propriedades, a gente vai notar alguns pontos das minhas simulações que ficaram deslocados, né? Muito provavelmente por conta dessa redução assim, aí significativa na precisão das simulações. Mas, de uma forma geral, eles bateram bem, né, com os resultados dele. Então, nós temos aqui os dados da massa específica. Essa propriedade é aquela propriedade que é a primeira coisa que vai dar certo nessas simulações, né? Ela quase sempre vai bater. Se você obteve a massa específica errada nessas simulações, tem algo de muito errado no que você está fazendo, na forma como você descreveu o seu sistema. Se só a massa específica deu certo e o resto deu tudo errado, o que acontece bastante, não se desesperem, né? Você fez alguma coisa de certa, só tem que encontrar os outros 99% do que está incorreto. Mas essa é a primeira propriedade que eu vou apresentar para vocês. A gente pode analisar aqui os resultados da minha simulação bateram bem com o comportamento do gráfico do iMol, né? A gente está aqui nas mesmas escalas de valores. Há uma coisa que eu gostaria de explicar aqui do gráfico dele, né? Que esses triângulozinhos em preto, eles estão representando os dados experimentais e essas bolinhas, esses quadradinhos abertos, aqui no meio são as simulações, né? Ele utilizou dois campos de força, por isso que tem dois diferentes, é o TRAP e o SAFT gama. Nas minhas eu utilizei só o TRAP para as duas moléculas. A gente pode ver já na massa específica, né? Temos alguns valores de dados experimentais, alguns triângulozinhos, mas muitos dados faltando, né? Isso já mostra a dificuldade, de obter dados experimentais para misturas, e uma mistura tão simples como essa, né? Isso para massa específica, mas para as próximas propriedades vocês vão ver que a gente não vai ter dado nenhum dessa mistura. Aqui para o coeficiente de expansão térmica, o comportamento foi semelhante, né? Estamos na mesma escala também, mas a gente pode ver que tem alguns pontos deslocados. Aqui no gráfico dele a gente vê que dados experimentais só estão representados nas curvas das extremidades, né? Que são justamente os dados das substâncias puras, aqui 100% de CO2, aqui 100% de carbono, metano, desculpa. Aqui para compressibilidade isotérmica, né, a mesma coisa. Os resultados, de uma forma geral, eles bateram bem, exceto alguns pontos que ficaram bastante, um pouco deslocados, né? Mas não muito, considerando as condições de simulação, a gente considerou que coeficiente de Joule-Thomson, eu estou apresentando elas aqui só para vocês verem que é possível a gente calcular elas, né, com aqueles resultados das simulações. Aqui para velocidade do som, para capacidade térmica isobárica. A capacidade térmica, ela é o oposto da massa específica, né? Vai ser aquela propriedade, vai ser a última coisa que vai dar certo na sua simulação quando você está simulando propriedades termodinâmicas. Ela é bastante sensível, então qualquer alteração que você faz nas suas descrições, na descrição do seu sistema, né? Pode alterar, assim, significativamente os resultados dessa comportamento dessa propriedade. A gente pode ver até no iMole, ele teve uma certa dificuldade em descrever essa propriedade, com os dados da simulação apresentando umas barras de erros maiores, né, que a gente não estava observando nas outras. Para capacidade térmica isocórica, a mesma coisa, né, algum campo de força dele apresentou uma divergência bastante da dado experimental. Mas, de uma forma geral,
resultados bateram bem, né? Se eu tivesse utilizado uma etapa de equilibração maior e um tempo de computação maior, né? Talvez a gente tivesse com certeza obtido resultados melhores, assim, sem esses pontos locados. Bem, era isso que eu tinha para apresentar das propriedades termodinâmicas, né? O método de dinâmica molecular, ele permite a gente calcular diversas propriedades de diversos sistemas. Você pode calcular propriedades elétricas, é, propriedades magnéticas, mecânicas, de transporte. Essa é a próxima fase do nosso trabalho, é algo que a gente já está trabalhando, em calcular as propriedades de transporte para os nossos sistemas. Eu gostaria de ter montado aqui para vocês os gráficos das propriedades de transporte para esse exemplo de mistura que eu apresentei anteriormente, mas infelizmente eu não consegui encontrar dados experimentais na literatura que fundamentassem esses resultados dessas simulações. Então, seria só eu aqui apresentando umas curvas aleatórias e sem ter nenhum fundamento de que elas são de fato, se que esse de fato é o comportamento esperado para esse sistema, né? Mas, para não deixar essa parte em branco, eu calculei as propriedades de transporte dessas substâncias puras, né, separadas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu calculei para o dióxido de carbono e para o metano. Trouxe só duas, porque que é a condutividade térmica e a viscosidade de cisalhamento, porque são as duas propriedades que a gente consegue obter dados no site do NIST, né? Para quem não sabe, o site do NIST, ele disponibiliza dados experimentais de algumas propriedades, a maioria delas propriedades termodinâmicas, para diversas substâncias puras, né, em diversas condições termodinâmicas. Então, ele fornece lá para condutividade térmica e para viscosidade de cisalhamento, né? Eu coloquei aqui, eu tenho o gráfico para o dióxido de carbono, em que os dados experimentais vão estar representados pela curva vermelha e as nossas simulações pelas bolinhas em azul. A mesma coisa para o metano. A gente pode observar que as simulações elas tiveram um comportamento semelhante com os dados experimentais. Tem algumas divergências, né? Elas não estão exatamente nos mesmos pontos. A gente acredita que é porque esses campos de forças eles são bastante simplificados, né? Nenhum deles a gente está considerando as contribuições energéticas de vibração, o que são importantes, são dados importantes para a condutividade térmica, né? Principalmente quando a gente está simulando essa propriedade em condições extremas, né? De temperatura e de pressão também. Já para a viscosidade de selamento, os nossos resultados já foram bem melhores, né? A gente pode ver uma conformidade melhor dos resultados experimentais com a simulação. Para as duas propriedades, a gente nota que tem um determinado ponto, né? Que o próprio nicho não consegue mais fornecer dados experimentais, né, dessas substâncias puras. Isso porque a gente está adentrando aqui cada vez mais na região supercrítica, né? Para quem não sabe, a região supercrítica é um estado em que essas substâncias elas nem estão líquidas, nem são gasosas, elas estão meio que flutuando entre esses dois estados de matéria. Isso dificulta realizar testes experimentais nessa região. Ah, isso aí já mostra uma outra vantagem, né, das simulações computacionais, que a gente consegue medir propriedades dessas substâncias nessas condições extremas. Bem, era isso que eu tinha para apresentar das propriedades de transporte. Eu lamento não ter trazido aqui para vocês os gráficos das misturas, mas para quem tem mais interesse sobre o método que a gente está utilizando, né, eu separei aqui o artigo do Syed Jamali, que a técnica que a gente está utilizando para o cálculo dessas propriedades de transporte é o CTP. Essa técnica ela utiliza relações de Einstein combinadas com algoritmos de ordem N para facilitar a obtenção dessas amostras de variáveis dinâmicas de forma eficiente. Então, você pode obter, utilizando o CTP, diferentes propriedades como difusividade, viscosidade Book, a viscosidade de cisalhamento, que mostrei, a condutividade térmica também. Então, quem tiver interesse um pouco mais saber sobre esse método, pode acessar esse artigo. Bem, então, como validar os nossos resultados, né? Vocês perceberam que eu tive aqui uma preocupação em mostrar resultados da simulação, mas sempre acompanhados de dados experimentais, né?
ou alguma simulação que eu tenha encontrado que pudesse fundamentar os meus resultados. Isso porque a gente, como pesquisador, a gente não pode. É difícil até você publicar artigos quando você não consegue fundamentar os seus resultados, né? Ficam ali curvas isoladas, sem você conseguir provar que aquele comportamento é de fato real. Então, o próximo da realidade. Então, pensei aqui em algumas formas de validar os resultados e eu vou falar um pouco delas com vocês. A primeira, sem dúvida, mais fácil, mais confiável, né? Que é comparar com os dados experimentais. Obviamente, se você tiver disponível, é a melhor opção. Mas, como a gente sabe, principalmente tratando de misturas, nem sempre existem dados experimentais disponíveis. Então, como a gente pode fazer para validar esses resultados, então? Uma outra forma é utilizar equações de estado, né? Você conseguir encontrar na literatura, existem muitos trabalhos que eu já me deparei que publicam é, só obtenção de equações de estado para diferentes propriedades, né, e diferentes sistemas que você queira medir. Então, se você conseguir encontrar essas equações de estado, elas são uma boa alternativa para você validar os seus resultados. Uma outra forma é a validação interna. O que ocorre na validação interna? Você vai realizar várias simulações do seu sistema, com as mesmas condições que você quer medir, mas você vai variar alguns fatores dentro, alguns aspectos da sua simulação. Por exemplo, você pode variar se as suas interações são harmônicas ou rígidas, se o seu átomo ele vai ser representado de forma ou átomo, ou átomos unidos, ou hidrogênios explícitos, ou outra forma de representação. Você pode variar o campo de força, né, os parâmetros do campo de força. Então, você pode variar esses diversos aspectos, realizar essas simulações e comparar eles lado a lado para observar se eles apresentam algum comportamento padrão, né, se eles estão em alguma conformidade entre si. Essa é uma forma de validação. A outra é a validação cruzada. Essa validação é mais indicada quando você tem diferentes grupos de pesquisas realizando simulações com os mesmos sistemas que o seu, né? Você pode trocar informações entre si. Muitas vezes esses grupos estão utilizando softwares diferentes, né? Ou campos de forças diferentes. Um determinado grupo calculou o seu próprio campo de força, então você pode compartilhar ou eles usam métodos de pós-processamento diferentes. Enfim, é mais essa troca mesmo de informações. Ai, mas a dificuldade de encontrar um grupo que esteja trabalhando com os mesmos sistemas que o meu. É, na mesma época que você, sim, mas você pode utilizar artigos que já foram publicados, né? Por exemplo, essa simulação que eu fiz, né? Apesar de eu não estar trabalhando com essa mistura em específica, mas eu utilizei os dados do artigo do iMole para validar os meus resultados, né? Então, isso é uma espécie de validação. A outra é as regras de mistura, né? Já que a gente está tratando especificamente de regras de mistura, você pode utilizar essas regras para validar seus resultados. Algumas pessoas podem torcer o nariz, utilizar regras de misturas para validar resultados, porque muitas vezes elas são básicas, né? Que tem aquele comportamento bem linear. É um modelo teórico, né? Dessas misturas, mas em casos em que você não tem nenhuma outra opção, né? Elas podem servir, né, para dar uma orientação para você, né? Será que o meu sistema ele está seguindo o caminho correto? Ele está alcançando valores, magnitudes que deveriam ser apresentadas, né, para essas condições e para essas propriedades? Enfim, foram essas as opções de validação que eu pude pensar, né? Com certeza devem ter mais, dependendo, vai depender dos sistemas que vocês querem calcular, que vocês têm interesse em calcular. Bem, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre a dinâmica molecular, fizemos simulação e tudo, eu vou tratar com vocês outras aplicações em que esse método pode ser utilizado. Para misturas, no caso, você pode aplicar a dinâmica molecular para misturas de solventes, entender como ocorre a dissolução de determinado soluto em determinado solvente, ou se eu combinar determinado solvente com outro solvente, qual a eficiência deles, né? Então, tem muitas possibilidades para essa área. E misturas de polímeros também, estudos de compósitos, como eu falei, que você para obter um material com características únicas, né, você precisa combinar
vários materiais com características diferentes, então você pode entender como a combinação desses elementos vai modificar o comportamento do seu material. Pode ser também utilizado em misturas de biomoléculas, né? Tem muitas possibilidades, né? Processos biológicos, como eu falei, bioquímicos. Quando eu comecei a estudar dinâmica molecular, eu me deparei com muitos sites que continham informações completas de campo de força para proteínas, para moléculas desse tipo. Então, tem muita informação, muito campo a ser explorado nessa área. Também para mistura de nanomateriais, nanotubo de carbono, os materiais em filamentos, enfim, muitas possibilidades também para materiais e obter as propriedades mecânicas deles. Materiais energéticos, né? Como um determinado combustível se comporta combinado a determinado oxidante, ou determinado aditivo, ou combinado a um outro combustível. Enfim, tem muitas possibilidades de aplicação desse método para misturas. Eu separei aqui alguns trabalhos que foram publicados nessa área, né? Tenho aqui esse artigo da Ekaterina Eltz e do Jadran Vrabek, que eu gosto bastante, ele tem me ajudado muito. Para quem não sabe, o tema principal do meu doutorado é propelentes líquidos. Então, aqui eles realizam uma simulação molecular de misturas de combustíveis à base de hidrazina com outras substâncias, né? Para quem não sabe, a hidrazina ela é uma substância tóxica, ela é cancerígena, bastante instável. Então, realizar testes experimentais com esse propelente não é tão viável, né? Por isso que a- essas simulações computacionais, elas têm bastante vantagem com relação a essas substâncias complexas. Então, eles utilizam a dinâmica molecular para realizar esses cálculos e no final eles comparam com dados experimentais que foram encontrados, né, na literatura. Esse outro trabalho aqui do Dalberg e do Laaksonen, eles estudam a solvatação do fenol em uma mistura de binária de solventes, né? Eles utilizam a dinâmica molecular também para realizar esse estudo. E também compararam com dados experimentais, né? E viram que estavam em boa conformidade com os mesmos. Esse outro trabalho aqui do Franklin, eles estudam o comportamento de tensão e deformação de um compósito de polimérico com nanotubos de carbono. Ele também utiliza dinâmica molecular, né, para essas simulações. E o que eu achei interessante sobre esse trabalho, que eu decidi colocar ele aqui, é porque eles comparam os resultados com predições feitas utilizando regras de misturas, né? Achei bem legal isso, porque eu não tinha visto ainda trabalhos envolvendo compósitos utilizando regras de mistura para validação dos resultados, né? Eu tinha visto mais com substâncias líquidas. Bem, foram esses trabalhos que eu pude pensar, né? Eu poderia aqui me estender e citar vários, mas tem muito trabalho publicado nessa área. Vocês tiverem interesse, vão conseguir encontrar muita informação a respeito disso. E também tem muitos campos a serem explorados utilizando esse método, né? Muitas lacunas. Bem, essas foram as referências que eu utilizei para preparar esse seminário. Para quem tem interesse em estudar, começar a estudar dinâmica molecular, eu recomendo esses livros aqui. É, de simulação molecular do Franklin Smith, né? Mais precisamente os capítulos 4 e 6, do Allen e do Tildesley. É, sobre dinâmica molecular em específico, né? Eu recomendo esses livros aqui do Rappaport e do Camberaj, me ajudaram bastante. A referência que o professor citou na aula passada, né? Para entender termodinâmica de misturas. Aqui a gente tem uma referência para o método do MBA, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse método estatístico, do Schultz e Codera, o trabalho deles. Aqui a referência do meu orientador, o professor Jacqueline Kelly, que tem me ajudado bastante nesse processo. A referência do método ACTP, né? Do Jamali. E era isso que eu tinha para falar sobre a dinâmica molecular. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse método. E eu separei aqui, esse é o endereço do site do nosso grupo de pesquisa, né, do Fluidme. É um site que ainda está em construção.
Esse aqui é o canal do professor Jackley, onde ele vai postar esses vídeos. Eu separei aqui meu e-mail também. Quem quiser entrar em contato comigo depois para trocar umas ideias. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Estou aberta a questionamentos, de quem tiver. Valeu, Juliana, obrigado. Sua apresentação acabou sendo um porta de entrada, assim, para o pessoal que quer trabalhar na área, né? Porque você apresentou vários aspectos, desde a teoria até a simulação, o manejo desses arquivos, a complexidade que é lidar com esses arquivos. Então, assim, o que deu para perceber, né, pelo menos fazendo um sobrevoo, né, dentro do que você apresentou, é que na dinâmica molecular a gente acaba sendo refém de um mar de escolhas. A gente tem que escolher muita coisa para fazer essas simulações. Escolher o campo de força, escolher as condições da simulação, escolher o tipo de material, escolher o número de moléculas, escolher o raio de corte, escolher o tamanho da caixa de simulação, escolher isso, tipo de arquivo e tal, desde as coisas mais simples até as mais complicadas. E a gente, como usuário dessa técnica, a gente tem que ter muita consciência dessas escolhas que a gente está fazendo, né? Tem situações em que às vezes a gente vai ser levado a fazer escolha meio porque a literatura está dizendo que é assim, a gente não sabe direito o motivo, a gente testa, vê se dá certo, e às vezes essa é a nossa única referência, vamos chamar assim, mas não é uma situação ideal. O ideal é a gente saber detalhadamente o que a gente está fazendo, com base na teoria, com base nos detalhes da técnica, só que isso a gente só vai ganhar, em termos de essas respostas, né, com o tempo de experiência, né? Não adianta que não vai ser a apresentação da Juliana, nem uma aula única de dinâmica molecular que vai resolver toda a nossa compreensão sobre esse campo que é tão rico como a Juliana falou. Mas, pelo menos, fica, vamos chamar assim, a provocação para ver a flexibilidade da técnica e quantas informações elas podem nos trazer. Informações de que natureza? No primeiro momento, dados termodinâmicos, relações entre temperatura, pressão, massa específica, volume, depois as propriedades derivadas, né? Compressibilidade isotérmica, coeficiente de expansão térmica, calores específicos, e ela chegou até a mostrar propriedades mais complexas ainda, que não são exatamente termodinâmicas, mas que também são calculáveis pela dinâmica molecular, como as propriedades de transporte, né? Coeficiente de viscosidade, condutividade térmica, que são absolutamente essenciais para projetos de engenharia que vão lidar com substâncias fluidas, né? Nas referências que ela estava indicando, ela até mostrou ali problemas de tensão, deformação dos nanotubos de carbono, né? Mas isso a gente encontra até trabalhos mais, vamos chamar assim, macroscópicos, né? Que vão tentar trazer respostas de sistemas, às vezes, um tanto quanto grosseiros, tipo um bloco de aço, né? Usando informações, dessas interações moleculares. Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: talvez o ponto mais crítico de toda esse lance da simulação dinâmica molecular é a gente conseguir descrever adequadamente esse lance das energias envolvidas no sistema, né? O meio que a dinâmica molecular usa para fazer isso, ele vai chamar de campo de força, né? Que é um conjunto de potenciais que descrevem as interações existentes entre os constituintes, entre os átomos, as moléculas e tudo mais. A gente vai encontrar na literatura várias opções de campos de força. Esses campos de força vão ser formatos de funções arrumadinhos e tal. Mas não adianta a gente só saber que existem esses formatos de função, esses conjuntos de formatos de função, se a gente não tiver os parâmetros para alimentar nessas expressões matemáticas. E isso pega, muitas vezes. A gente tem um campo de forças que é bem aceito num determinado campo de aplicação, mas você fica sem os parâmetros aí, de pouco adianta. Às vezes, a melhor solução que você tem vai ser um campo de forças mais simples, né, que não descreve tão bem essa física que está em jogo ali nas moléculas, na física interna, na física de movimento e tal, mas é o que dá para fazer, né?
porque a tentativa de a gente conseguir obter esses valores desses parâmetros demandaria que a gente fizesse um estudo descendo um nível na nossa escala de abordagem, que seria trabalhar, por exemplo, com métodos quânticos para obter esses parâmetros, ou, alternativamente, a gente fazer um trabalho que já é um trabalho assim separado, né, de você reparametrizar o campo de forças a partir de métodos de otimização aplicados a dados experimentais, que são escassos, também. Então, em dinâmica molecular, a gente sempre fica num cobertor curto. A Juliana, lá com os propelentes dela, os propelentes líquidos, ela vê, pô, propelente líquido é um assunto que vamos chamar assim, sensível. Então, o pessoal não fica divulgando tanta informação o tempo todo. Ela dispõe de algumas informações que ela achou na literatura. E ela pega aquilo, ela vai tentar testar numa condição diferente daquele artigo onde ela encontrou informação. E às vezes ela encontra um resultado compatível, coerente, e às vezes encontra um resultado absolutamente absurdo, sem pé nem cabeça, que não faz o menor sentido. E isso é uma característica de você lidar com o campo de força, que são representações limitadas dessas interações entre os sistemas, entre os constituintes do sistema que você está interessado, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente, na dinâmica molecular, é muito versátil, muito bacana, é fácil de entender, né? Em última instância, são bolinhas interagindo, só que o campo de força, se a gente tiver um campo de forças ruim, a gente vai ter resultados estapafúrdios, né? E às vezes acontece isso que eu comentei. Você tem um campo de forças muito complexo que detalha muito bem, né, essa mecânica do teu sistema, mas os parâmetros foram mal obtidos. A fórmula é boa, mas os parâmetros são ruins, vamos chamar assim. E aí você vai ter resultados piores do que usando um campo de forças mais simplificado, mas que os parâmetros foram obtidos dando ênfase a uma região termodinâmica que te interessa. Pode ser que os resultados nessa situação sejam até melhores. Foi um pouco isso que eu passei no meu doutorado, que eu encontrei que para os sistemas do tipo nitrogênio, oxigênio, sistemas diatômicos, eu conseguia resultados melhores abrindo mão de descrever o nitrogênio e o oxigênio como moléculas constituídas por dois átomos e considerando como se fosse um grupo único, uma bolinha só. Os resultados foram melhores nessa discussão. Mas melhores para quê? Para qual propriedade? Foram melhores para essas propriedades termodinâmicas básicas. CP, CV, coeficiente de expansão térmica, compressibilidade isotérmica. Quando a gente chega, por exemplo, nas propriedades de transporte, aí o problema se torna um pouco mais grave. Por quê? Porque as propriedades de transporte, elas são fortemente dependentes dessa questão da arquitetura molecular. O fato de você ter dois átomos e aqueles átomos vibrarem um em relação ao outro, de você ter uma distância entre esses átomos que estão ligados e tal, isso mexe muito na qualidade do cálculo de propriedade de transporte. É muito diferente você ter bolinhas livres se movimentando, né? Se a gente pensar que o efeito de uma viscosidade envolve essas moléculas se batendo e isso restringir o movimento de umas das outras, é muito mais fácil bolinhas livres se movimentarem do que grupinhos de dois, né? Onde os esbarrões se tornam mais frequentes, vamos chamar assim. Então, a gente tem que ter um cuidado danado com essas escolhas e uma parte grande do nosso esforço, quando a gente está lidando com dinâmica molecular, são esses testes iniciais, porque é como se a gente estivesse o tempo todo recalibrando, calibrando e ajustando um equipamento que a gente tem na bancada para que a gente consiga obter os melhores resultados a partir dele. E às vezes a gente faz essa busca um pouco às cegas, porque a gente não tem dado experimental de referência. Aí, isso até se alinha um pouco aos interesses desse nosso conjunto de seminários aqui nesse período. Porque, pegando um gancho no que a Juliana comentou ali mais no final, tem essa coisa das regras de mistura.
A gente tem, da nossa formação básica, algumas regras de mistura muito simplificadas, que basicamente levam em conta a composição, é, uma proporção linear da composição de cada ente ali na tua mistura. E isso, em alguns aspectos, serviria. Só que essa abordagem ela é muito rasteira. Existem abordagens mais sofisticadas que às vezes são puramente teóricas, às vezes são mescladas com dados experimentais, onde a gente consegue boas correlações ou bons modelos para misturas, e esses modelos são específicos para as propriedades. Por exemplo, se a gente pensa assim, a viscosidade de uma mistura. Então, eu sei a viscosidade das substâncias puras, mas qual vai ser a viscosidade da mistura? Vai ser simplesmente uma média ponderada ou não? Eu tenho que levar em conta algum tipo de propriedade de interação específica desse sistema que eu estou misturando, né? Porque a gente sabe que tem uma química por trás disso, e nessa química você tem interações de natureza muito distinta. Pensa lá daquelas regras básicas que a gente aprende. Semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tenho compostos polares, por exemplo, misturados, eles vão ter um tipo de interação entre si que pode favorecer ou atrapalhar essa movimentação molecular. E se eu tiver coisas polares misturadas com coisas apolares, talvez eu favoreça mecanismos de repulsão, né? E isso vai impactar nessas propriedades de movimentação de uma outra forma. Então, isso precisa ser levado para campo, vamos botar assim de alguma maneira, e essas regras é, baseadas em médias ponderadas, vamos botar assim, elas ignoram isso, né? São tentativas iniciais de você fazer uma análise baseada puramente em composição, mas jogando fora as propriedades químicas do sistema que te interessa, né? A gente tem que ficar alertas a isso, porque a gente vai encontrar na literatura muitos trabalhos que vão fazer uma lambança com relação a essa abordagem, porque é um assunto que a gente encontra pouco referencial teórico seguro na literatura. Tem poucos livros, os cursos de termodinâmica, os cursos de termodinâmica e estatística não costumam chegar nesse ponto da teoria. Sempre fica, não, isso aí você vê lá na tua pesquisa. Isso daí, se tiver uma disciplina de termodinâmica 2 você estuda. Nunca tem o raio da disciplina. Entendeu? Então, a gente sempre fica com esse ponto aberto, ou seja, pouca gente formada direito nessa área, e acaba que fica uma guerra solitária, né, da gente tentar encontrar esse formalismo um pouco mais bem construído sobre o que a gente está fazendo. E a gente aqui nas nossas conversas, a gente está tentando, né, tateando aí, minimizar esse efeito de confusão que a gente encontra, né, nesse campo, que é tão rico do ponto de vista científico e tão rico do ponto de vista tecnológico para o que a gente faz, né? A gente está com um pote de ouro diante de nós. E a Juliana até falou assim, pô, a gente usa dinâmica molecular porque tem sistema que é difícil da gente lidar experimentalmente. Né? Tem essa questão de segurança, toxicidade e tal, e de fato tem isso tudo. E além disso, tem uma questão da gente, com as nossas simulações, a gente conseguir controlar o estado termodinâmico em que o meu sistema se encontra. Às vezes, experimentalmente, esse controle é quase inviável, porque o sistema é muito compressível. Então, qualquer peteleco ele muda a condição termodinâmica dele, fica ruim de fazer qualquer medida. A gente não, a gente, de uma maneira, de certa forma, artificial, mas a gente controla muito bem o que a gente está fazendo, né? Então, agora, tem vários detalhes, né? Por exemplo, ela comentou lá do raio de corte, comum usar 2,5, é o que a literatura vai fazer. Mas será que isso vai ser uma boa escolha para o sistema que a gente está investigando, nas condições que a gente está investigando? Né? Ela falou do TRAP, como um campo de forças. Pô, tem outros, aí os sites às vezes são bons, às vezes são ruins, tem poucas informações, tem muitas informações, tem os artigos de referência, às vezes não tem os artigos de referência. É uma mineração de dados o tempo todo. O tempo todo você parece estar numa caverna buscando cristalzinhos lá de ouro, tudo escuro, e de vez em quando você acha lá uma pepitazinha e você fica feliz da vida porque aquilo pavimenta uma rodovia para você conseguir fazer sua pesquisa. No caso dela, uma coisa que a gente achou até um pouco mais recente foram esses trabalhos do Vrabec,
né, que estão fazendo algo mais ou menos parecido com o interesse dela, só que em outras condições. Né? E esse professor, o Jadrão Fabrec, é um cara bastante experiente na área, né? Trabalha com o campo de força já há muito tempo, então é uma fonte, vamos chamar assim, segura, né, para a gente se orientar dentro desse tema específico da pesquisa que ela está conduzindo. Agora, eu fiquei na dúvida com relação a um ponto, Leandro, só se você puder esclarecer para a gente o que diz respeito a lá no teu códigozinho do LAMPS, você teve uma hora ali que você misturou dois ensembles, o NPT rígido e o NVT. Aquilo para mim me gerou um monte de dúvidas com relação a, tá, e aí como é que eu controlo a pressão? Quem é a pressão calculada? Eu me perdi ali naquela hora. Você disse que até, eu acho que o artigo de onde você se inspirou fez aquela mistura dali, mas eu realmente não entendi qual era a filosofia por trás de você misturar dois ensembles ali na simulação. Bem, a questão é que você precisa simular, a gente geralmente simula elas no mesmo ensemble, né? Você chama bem? E como são tipos diferentes, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Como é que eu saio? Como são tipos diferentes de representação dessas moléculas, no caso, o CO2 ele é uma molécula ao átomo rígido e o CH4 é uma molécula monatômica, né? Ela não tem ligações. Então, eu não conseguiria colocar essas duas moléculas no mesmo ensemble, entendeu? Como aqui está rígido. E aí, esse é um sistema híbrido, né? Então, o LENS, ele fornece algumas opções para você simular sistemas híbridos de representações diferentes. E existem três formas lá. Na minha pesquisa, eu pude encontrar naqueles fóruns em que os pesquisadores geralmente colocam questões lá. Então, tinha o próprio Cassiano Aimoli, ele colocou lá que estava tentando simular esse sistema híbrido, e ele testou as três possibilidades que o manual do LEMS fornece. E lá ele disse que não estava dando resultado, porque elas estavam atingindo níveis de energia muito alto, né? E no final, ele fornece que essa foi a única possibilidade que ele encontrou para simular esse sistema de mistura híbrido, simulando elas em ensemblos diferentes. Mas é para esse caso, né? No caso, tem uma molécula com dioátomo rígido e a outra monatômica. Se fosse aqui o átomo harmônico, eu ainda não simulei um sistema de moléculas assim, mas eu acredito que você conseguiria rodar no mesmo ensemble, né? Porque a molécula monatômica a gente roda no NPT normal, né? Como se fosse. Não tem alteração para um harmônico, né? Mas no rígido tem essa pequena alteração aqui que o LEMS não aceita, né? Daí. Não, até tudo bem. Eu só achei estranho assim, porque, por exemplo, quando bota ali no termo, você tem custom, Hum, step, né, o termo style ali, todas as opções que estão saindo das variáveis que você está calculando. Aí tem o número do passo, a hum, pressão, volume, temperatura. Essa pressão aí, quem é essa pressão? Porque você tem uma pressão especificada pelo NPT, que está até sim. ali no seu fix, e tem uma pressão que seria calculada pelo no ensemble NVT. Eu me perco em termos de referência, que pressão é essa? Eu não sei que pressão é essa, porque Boa parece que está pergunta. fazendo uma mistura, É, né? Eu não aqui tenho a a pressão menor é ideia, variável, né? né? Eu arriscaria Eu posso dizer analisar. que assim, isso pode ter sido até, não recordo detalhes, né, desse trabalho, eu não vi esse comentário do fórum e tal, mas eu arrisco dizer que isso pode ter sido só um gatilho computacional, né? Que isso talvez não tenha tido, não tenha nenhum sentido físico fazer um negócio desse, porque a gente se perde em referência a qual pressão é essa que está sendo calculada, né? Eu não sei, isso É, aí para mim ficou uma questão super aberta. Que raio de pressão é essa que ele está calculando? Da mesma forma o volume, porque um fixa o volume, o NVT, e enquanto está fazendo o NPT, o volume é flexível. E aí, me perdi. pois é, até isso, eu não tinha parado para pensar nessa questão da pressão, mas eu fiquei na dúvida na questão do volume também, porque até mesmo lá no VMD,
quando eu coloco para rodar, o volume ele varia, mas não é só do CO2, né? Ele varia também para o CH4. Então eu fiquei, na hora que rodou, nossa, mas eu posso pesquisar um pouco mais sobre isso, mas eu não tenho a Não, resposta agora de é. como. E você vê assim, é um Mas trabalho realmente. que tá publicado, que, né, passou por um crivo e tal, mas sempre tem uma questãozinha assim, que às vezes foi o jeito que o cara deu para conseguir Isso resolver a é questão e teve, de certa forma, a confirmação experimental. Ele botou, o dado experimental é esse, eu experimental, né? obtive isso, né? Mas os motivos às vezes parecem estranhos, né? E às vezes a gente tem que se blindar, né, de críticas que a gente pode tomar mais incisivas, né? Às vezes o nosso avaliador do trabalho vai ser alguém muito perspicaz para pegar essas nuances e o cara invalidaria uma coisa dessa porque ele simplesmente não entendeu, né? Fala, "Ué, mas você está misturando aqui, Uhum. você tá, né? Não faz muito sentido, né? Mas é o que você achou, é o que você está usando de referência, mas eu acho que vale a pena dar uma investigada, né? Com mais carinho nisso, Tá certo. Tá porque bom. agora, a Juliana comentou lá no final também do site, né, do Fluid, né, que assim, a nossa intenção nesse site é que está em construção, mas está muito atrasado, assim, não tem nenhum passo concreto, na verdade só tem um endereço separado, basicamente. É a gente até disponibilizar de forma organizada uma espécie de biblioteca de input também, das pesquisas que a gente está fazendo, principalmente com relação a essa expertise que a gente vai construir de campos de força, né? Então, se a gente está mesclando CO2 com monóxido de carbono, então a gente viu, ó, isso aqui dá mais certo. Então a gente coloca lá como uma dica para alguém que vai continuar os nossos trabalhos. Ó, isso aqui a gente testou, dá certo desse jeito. Esse aqui está o input do Playmall, é só rodar que gera tantas moléculas e tal, né? Todos vocês que trabalharam ou vão trabalhar com dinâmica molecular, vocês sempre vão perceber assim, nossa, como é difícil começar, né? Como é difícil dar o primeiro passo, né? Como é que eu rodo o programa? Nossa, assim, né? Falta sempre esse empurrãozinho inicial. E a gente sempre pode colocar as pessoas um pouco mais à frente nesse processo, né? Porque o nosso grupo independente da gente, perdura, né? A gente passa e a ideia é que esses grupos de pesquisa perdurem, né? Para além das pessoas individualmente. Mas foi bastante legal. E aí eu vou pedir, Jana, que você me passe, né, o PDF da tua apresentação para a gente disponibilizar lá no nosso Classroom, né? Vou botar o vídeo também. Eu até pergunto se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, né, que vale a pena já deixar registrado aqui na nossa gravação também. Alguém que já está passando por essas lenhas que a Juliana passou e queira eventualmente levantar uma dúvida ou perguntar para ela alguma coisa. Não? Beleza? Então, Então é isso, acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, né? Na semana que vem a gente vai se encontrar, né? Tem uma atividade prevista na semana que vem que vai começar às 2h30. Então a minha intenção para a semana que vem é fazer um encontro mais rapidinho para a gente não perder o dia, né? Então a gente faz tipo de 1h30 às 2h20, uma coisa mais rápida para a gente ir mergulhando passo a passo ali no nosso livro de referência, lá o Trausnitz, e a gente, né, para não perder tempo, a gente sair logo desse buraco que às vezes a gente está de compreender essa termodinâmica de mistura. Beleza, pessoal? Então agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Agradeço especialmente a Juliana pelo material que ela preparou. E a gente se encontra presencialmente amanhã, né? Pelo menos da minha parte no IME, né, o meu retorno aí desse período de dispensa. Valeu, pessoal. Então, vou encerrar aqui. Até a próxima. É, professor, boa tarde. Boa tarde a todos. Valeu, até mais.